amigo produtor, olá, amigo cooperado, cooperada da Coopercana, pessoal da Coopercana. Nós vamos começar agora mais um episódio da temporada de podcasts do 20º Agronegócios Coopercana. Hoje vamos falar de um assunto de bastante importância, né? Para o manejo de canavial, né? Que é o manejo da ensoqueira seca de plantas invasoras, né? Manejo de herbicidas. E também, depois, continuar com o manejo de herbicidas, mas na reforma do canavial, né? Então, são assuntos importantes, né? Principalmente pensando em garantir longevidade do canavial, né? Então, para conversar com a gente, convidamos o Acácio Gonçalves Neto, né? Que ele é consultor e pesquisador da Agro do Mato, né? Hoje acho que uma das mais renomadas consultorias falando em manejo de herbicidas, né? E também a Bárbara Coppetti, né? Especialista em desenvolvimento de mercado da Ouro Fino, que vai trazer novidades da própria Ouro Fino, né? Parceira da Coopercana, que vai estar conosco na semana que vem no Agronegócios Coopercana. E mostrar um pouco de toda a tecnologia que a Ouro Fino oferece nesses dois cenários do canavial, né? Então, para começar, eu queria pedir pro Acácio, eu só citei um pouquinho, né? Quem é você, Acácio? Mas falasse um pouco do seu currículo, né? Quem é você, quem é a Agro do Mato, para a gente posicionar o nosso telespectador. Ok, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, a Coopercana, a Ouro Fino, né? É um prazer estar aqui. Meu nome é Acácio, sou engenheiro agrônomo, sou formado no Instituto Federal Sul de Minas no ano de 2015. Tive a oportunidade de vir para Piracicaba, onde eu fiz, né, toda a minha pós-graduação. Então, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, né, na Exalc, todo ele voltado para a parte de herbicida e plantas daninhas, né. Desde o início da minha vinda para Piracicaba, para fazer minha pós na Exalc, eu tive a oportunidade de estar junto com o Marcelo Nicolai, que é o proprietário da Agro do Mato, né. A Agro do Mato hoje é uma empresa de consultoria, pesquisa e extensão, também voltada especificamente para a parte de herbicida e plantas daninhas. A gente está presente hoje em mais de 60 usinas no Brasil, que totalizam aí quase 3 milhões de hectares de área, né? Uma área bem representativa pensando em cana-de-açúcar, né? A gente atende grandes grupos hoje como Raízen, Bunge, Tereos, Cófico, Cocal, Santa Terezinha, entre outros, né? E é importante falar também dessa distribuição, não só pelo fato da quantidade atendida, mas também da extensão de área, né? Porque isso dá para a gente uma base de entendimento pelo fato de poder usar, né, todas as moléculas presentes no mercado hoje nas mais diversas condições possíveis, né? Então a gente atende aí usinas desde do Nordeste até o sul do Paraná, e isso traz para a gente bastante informação a respeito, né, de posicionamento, tá? Então, a gente pode fazer um manejo, né, e uma indicação mais assertiva nesse sentido. Isso é importante porque vocês acabam vivendo, né, vários ambientes de produção, várias formas de se cultivar a cana até, né, diferentes filosofias, né, de se trabalhar o canavial. Isso é muito interessante. Bárbara, a Bárbara já é conhecida bastante da Coopercana, né? Faz tempo que ela frequenta a nossa feira, já foi colunista da revista Canavieiros, né? Mas se apresenta pro pessoal, Bárbara, e fala um pouco da Ouro Fino, né? Um overview aí geral dessa parceira da Coopercana. Certo. Primeiramente, obrigada aí, Marino, obrigada, Coopercana, por mais um ano a gente estar participando com vocês dessa importante feira, né, que é para o agronegócio, e para nós é muito importante não estar só na feira, mas como também estar aqui fazendo a gravação desse podcast para a gente conseguir estar sempre perto do produtor e trazendo, né, levando informação de qualidade para ele. Então, agradeço a Acácio aí para vir complementar de forma técnica aí todo esse posicionamento de herbicida.
Meu nome é Bárbara, né, conforme você comentou. Eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Unesp de Jaboticabal, faz alguns anos já, saí da faculdade em 2013, né? Depois que formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa usina, ali na região de Olímpia, São José do Rio Preto. Fiquei lá por 5 anos e agora faz 7 anos que eu estou na Ouro Fino, na área de desenvolvimento de mercado, né? Então, toda essa parte técnica aí para apoio do comercial, a gente consegue fazer e tá sempre com o produtor. Tá certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Eu queria que o Acácio respondesse primeiro e depois a Bárbara, né? Na visão de vocês, né, especialistas, a canavicultura tá vencendo a guerra contra o mato? À medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai ganhando mais ferramentas, né? Para estar lutando essa batalha, vamos dizer assim, né? A gente está no caminho certo, tá? A gente tem muita opção hoje, principalmente para as plantas de mais difícil controle, tá? Só que assim, a gente considerar que vai chegar um dia que a gente vai ter 0 plantas daninhas na área é meio que uma utopia também. A gente tem que saber lidar com elas, né? Justamente para entregar, né, um manejo que seja o mais seletivo possível para a cultura da cana poder expressar seu potencial produtivo, né? Acho que o melhor herbicida é a própria cultura. Se você dá a oportunidade de que ela feche a entrelinha, né, sem causar algum tipo de dano para esse crescimento, eu acho que a base do sucesso está muito atrelada a isso. E na sua visão da indústria, Bárbara? Concordo bastante com a Cássio, né? Eu acho que hoje a gente consegue lutar, né, essa guerra com boas ferramentas em mãos. A gente tem aí um ranking de produtos, né, bastante moléculas para a gente estar trabalhando, para a gente conseguir aí ter um melhor manejo, né, um manejo mais assertivo, né? Não é um produto só que vai resolver o problema do produtor, é o manejo, né, pensando principalmente nessas plantas daninhas de difícil controle. Então, a gente tem que estar com as ferramentas certas na mão para conseguir ir vencendo essa guerra. Ô Acácio, então vamos entrar dentro desse mato aí. Hoje, pensando em soqueira, né? Quais são os maiores desafios pensando em plantas daninhas para os canaviais? A gente tem muito falado bastante a respeito da problemática de folhas largas, né, na cultura da cana, principalmente após aí o advento da cana crua, né? Tem crescido bastante em importância, então plantas como mamona, mucuna, merreme, né, o complexo de sementes grandes no geral tem crescido importante cada vez mais, tá? Mas a gente observa que ainda os principais problemas da cultura da cana ainda são braquiária, colonião, grama seda, né? E também crescendo de maneira que está chamando a atenção o camalote, né, e o maçambará, tá? Por quê? Principalmente porque são plantas que têm estrutura de propagação vegetativa, né? Se eu chego numa situação de um plantio ou de uma soca onde eu tenho escape de folha larga, né, seja corda, seja mucuna, na pós eu tenho mais condição de ter tratamento de forma seletiva, né, que não vai causar algum tipo de problema para esse canavial do que uma situação de eu chegar com gramíneas, então braquiária e colonião, tá? Porque na maioria das vezes a oportunidade que eu tenho de controlar efetivamente essas plantas, né, de fazer com que ela consuma aquela reserva que está presente na propagação vegetativa é justamente na dessecação, tá? Eu tenho poucas ferramentas ou quase nenhuma ferramenta que vá ter efetividade de controle contra essas plantas, que não vai causar algum tipo de injúria para a cultura, né? Como a gente já falou no início, a ideia é justamente dar a oportunidade desse canavial fechar, tá? A gente tem números aí que dizem que, né, que a principal etapa da cultura que tem um investimento maior é justamente o plantio, né? E a gente sabe também que para esse retorno financeiro voltar, você precisa de pelo menos 3 ou 4 cortes, né? E quando a gente fala de gramínea, a importância dela é tão grande que justamente ela vai ser a problemática que vai fazer com que você reforme esse canavial mais cedo, tá? Então, se você chega numa situação de terceiro corte e sua área está infestada de colonião, braquiária e grama, muito mais facilmente você tende a ter que reformar essa área do que numa situação que eu tenho algum escape de corda de viola, por exemplo, tá? Então, apesar da gente observar, né, uma transição aí, uma movimentação de problemática de folhas largas de semente grande aumentando cada vez mais,
a gente acredita que ainda os maiores problemas, pensando na cana-de-açúcar, ainda são braquiária, colonião e principalmente grama. E a gente vê, né, a grama atingindo um protagonismo hoje, né, um problema mais sério até que o colonião e a braquiária. E você citou uma quarta planta. Camalote. Camalote ou maçambará, né? Ah, que é o mesmo que o camalote, né? Não, é outra espécie. A gente tem hoje o falso maçambará e o verdadeiro maçambará, né? A diferenciação é a estrutura de rizoma. Mas são plantas que têm... Por que elas têm aumentado de problemática? Porque os principais herbicidas que vão ser funcionais para controlar essas plantas são herbicidas de superfície de solo. Elas são gramíneas com característica de semente um pouco maior. Se essa semente ela é um pouco maior, ela tem mais reserva e tem oportunidade de germinação um pouco mais profundo. É uma semente de mucuna numa gramínea. Não chega a ter o mesmo tamanho, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. É diferente de uma semente de colonial, por exemplo, que é uma semente pequena, né, que normalmente germina mais em superfície. É o mesmo caso do capim-coxão. Se você não tem, né, o herbicida naquela zona de controle, que é onde ela tem oportunidade de germinar, ela vai ter oportunidade de escapar, tá? Se ainda não tem opções solúveis que tenham efetividade de chegar nessa profundidade e controlar essas sementes. Então, por isso a importância, né? Porque justamente você consegue ter efetividade de controle dessas plantas numa situação de reforma, onde você consegue fazer um PPI, né? Que hoje o I do PPI está mais atribuído a trazer produto para perfil de solo do que efetivamente incorporação para não ter oportunidade de volatilização. Justamente pelo fato dessas gramíneas de semente um pouco maior, é o caso da marmelada também, da braquiária, que vão ter oportunidade de germinar um pouco mais fundo, tá? Até por isso que elas têm aumentado em importância e o fato delas também terem rizoma, né? Então, à medida que você pica a estrutura de propagação vegetativa, que não é controlada, você vai ter rebrota, tá? Então, é principalmente por causa disso que elas têm surgido bastante aí nesse ranking que a gente acabou de comentar. E trazendo muito prejuízo pro produtor, né? Até porque, como você falou, elas antecipam reforma, né? Com certeza. São os principais fatores que vão determinar aí a reforma de um canavial ou não, porque são efetivamente quem vão trazer perda de produtividade, tá? Lá na Agro do Mato, vocês têm algum estudo, alguns dados que mostra prejuízos que principalmente esse complexo de gramíneas, vem ocorrendo e também principalmente em manejos incorretos? Além de ter muitos dados em literatura, a gente tem muita vivência também de rodar campo, né? A gente observa que pelo menos são danos aí acima de 40% de produtividade, dependendo da espécie, até muito mais que isso, né? E é importante salientar isso porque a gente até brinca, né? A gente está vivendo a era do fitoterrorismo, né? Mas a gente acaba que esquece o quão importante também é essa perda por mato competição, tá? Na cultura da cana-de-açúcar hoje, eu acredito que a gente tem a maior quantidade de ativos, né, de herbicidas para ajudar controle. Mas se a gente se restringir a algumas espécies específicas, isso diminui drasticamente, né? Então, o próprio exemplo é a grama, um outro exemplo importante é a mucuna, a mamona, né? E às vezes o pessoal tem um pouco mais de receio de utilização de alguns tipos de produtos que são efetivos para isso, justamente por causa de, pode ser que eu tenha algum problema de fito e mate a cana, né? A gente sempre fala que a gente tem que aprender a respeitar a fito, não ter medo, tá? Porque o que a gente tem visto na realidade do campo é que às vezes o fato de ficar com receio de utilizar um produto, né, que às vezes é um pouco mais técnico, a gente acaba que perde essa produtividade por mato competição, né, que às vezes é muito maior, né, a problemática do que com relação a problema com fito, tá? Quando a gente fala em respeitar e não ter medo, a maioria das fitos que a gente observa hoje no campo são fitos de contato, né? Então, os protóxicos, como os fentrazona e flumizin, né, os inibidores de HPPD, igual o clomazone, o isoxaflutole, né, são produtos que têm efeito em folha, né? E a gente observa que a folha nova que vem na sequência, normalmente vem sem nenhum tipo de problema. É só um fito visual. Dificilmente aquilo vai causar uma perda de produtividade, tá? Diferentes de fitos de absorção, né? O principal grupo químico que vai causar esse tipo de problemática com fito de absorção são os inibidores da LS. Os maiores exemplos disso são Contém e Platô,
né, que são produtos mais solúveis, que você tem um pouco mais de tecnificação para ter oportunidade de uso. Esses produtos, quando mal utilizados, né, eles vão ter oportunidade de ser absorvidos via sistema radicular, e aí sim você vai ter algum tipo de travamento em cana, tá? Vale salientar novamente que quando mal posicionados, tá? A gente sempre gosta de frisar que não existe herbicida ruim, existe herbicida mal posicionado. Todos os produtos que a gente tem no mercado hoje têm oportunidade de uso, mas tem que posicionar de forma assertiva para não ter problema com relação a fito, vamos dizer assim. Você deve ter, né? Alguns exemplos clássicos de mau posicionamento de herbicidas, onde Com você certeza. já rodou, né? Com Você tem certeza. alguns para citar e para orientar o produtor? Trazendo um pouco, principalmente pelos produtos que eu já acabei de citar, né? Quando a gente faz um manejo com contém, né, especificamente para áreas de grama, a gente tem que respeitar uma média aí de pelo menos 120 dias e 120 milímetros de chuva, tá? Um ponto importante é que eu falei e, não ou. Então você tem que, se deu 120 dias e não choveu 120 milímetros, não tem como você entrar com plantio de cana e vice-versa, né? Na maioria das vezes acontece alguns atropelos, né, com relação a isso, principalmente por causa de pressão de preparo, plantio, e aí a gente observa algum tipo de problemática nesse sentido, né? Outra situação é no caso do platô, por exemplo, a situação de folha exposta. Posicionamento do produto que a aplicação seja feita em pré-total. Então não pode ter folha exposta, porque se tiver folha esse produto vai ser absorvido, você pode causar algum tipo de problema com relação a isso. As oportunidades mais típicas que a gente tem de observar esse tipo de sintoma é igual como eu acabei de comentar, né? Quando esse posicionamento não é respeitado, né? Com produtos um pouco mais técnicos, e isso acontece. Tá? Então, respeitar, procurar um técnico, né? Procurar um agrônomo e fazer o uso correto da ferramenta. Sim. Né? Bom, vamos agora entrar um pouquinho no ambiente de soca para pegar um cenário que provavelmente vai ser o desse ano, né? Que é o da soca seca, né? Eu lembro ano passado a gente falou muito de produtos de soca úmida e seca, né? Porque até antes da primavera estava meio úmido, tinha perspectiva de chuva, né? E esse ano tá totalmente oposto, né? A perspectiva é da gente passar um período de estiagem um pouco mais rigoroso, né? Quais são as plantas daninhas e como o produtor precisa ficar atento nesse ambiente de soca seca, as principais, o Acácio? A gente não vai fugir muito daquela lista que eu citei no início, né? Principalmente essas plantas que têm oportunidade de ter reserva e suportar essa seca, né? Igual o braquiário, colonião, as sementes grandes também, mamona, mucuna, são plantas que têm muita oportunidade de passar esse período de seca sem ter nenhum tipo de problemática, né? Até ressaltar o próprio colonião, né? Como é uma semente muito pequena, ela tem facilidade de germinação o ano todo, justamente porque não precisa de muita umidade para que isso aconteça, tá? E é sempre importante frisar isso, né? Apesar de ser seca, a gente tem sim germinação, tá? Porque se eu não tenho umidade por capilaridade, né? A própria umidade da noite, né? Que vem em forma de orvalho, vai dar oportunidade dessa germinação dessas plantas, tá? Outra situação importante é que a gente tem que ter alguns fatores para a cana estar crescendo. Eu ressaltei no início da conversa também que o principal herbicida é a própria cultura. Então, se a partir do momento que o residual ele tem que suportar até o fechamento da cultura, né? Quais são os fatores que vão fazer com que esse canavial cresça, né? Fotoperíodo, temperatura e umidade. A gente está numa situação hoje que, apesar de ter a oportunidade de ter algum tipo de umidade, eu não tenho fotoperíodo e não tenho temperatura para que essa cana cresça, tá? Naturalmente, ela vai demorar mais a fechar. A gente fala bastante que especificamente nesse período do ano, justamente agora nesse início de safra, né? Nesse primeiro terço de safra, pensando em matriz do terceiro eixo aí, que é onde esse canavial que foi colhido agora a partir de maio, junho, que está sofrendo mais com essa condição e está mais longe da umidade que vai acontecer lá no final do ano, é onde eu preciso ter meus maiores residuais, tá? Porque esse canavial vai demorar, né, naturalmente a fechar. Principalmente quando correlaciona a residual graminicida, tá? A gente tem bons latifolicidas no mercado hoje, específicos para seca, que tem a oportunidade de passar, né, esse período de seca mais efetivo, tá?
Nesse início de safra, a gente tende a posicionar, né, os graminicidas de residual mais longo, tá? Justamente por perceber que esse canavial vai demorar pelo menos 100, 120 dias para poder fechar. A partir do que a gente chama de segundo terço de safra, né, a partir de julho, agosto, a gente começa a ter um pouco mais de flexibilidade e oportunidade de usar produtos, inclusive de umidade, tá? Por quê? Porque a partir de julho, agosto, eu tenho mais proximidade, né, dessa situação de umidade, de temperatura, de fotoperíodo, e eu consigo trabalhar melhor com esse residual, tá? E isso também reflete totalmente em custo. Então, assim, eu tenho que ter um investimento pensando no residual mais longo nesse começo de safra que a gente está vivendo agora, porque efetivamente, como eu acabei de comentar, esse canavial vai demorar mais a fechar, né? E a partir desse segundo terço de safra para frente, a gente começa a posicionar produtos com residual de um pouco mais baixo, né? Até chegar numa situação de final de safra, né? Que essa cana fecha mais rápido. Então, eu tenho a situação de começo de safra, que essa cana vai demorar de 100 a 120 dias para fechar, até uma situação de final de safra, lá a partir de setembro, outubro, novembro, que o canavial fecha com 60, 70 dias, tá? Então, essa jogadinha justamente de posicionamento, dose e residual tem que acontecer baseada na fisiologia da cultura da cana. Ela que vai me dizer, né, exatamente o residual que eu preciso trabalhar e provavelmente o posicionamento herbicida que eu preciso fazer para ter um melhor custo-benefício com relação a isso. Nessa conta, nessa estratégia, entra também formas de aplicação? Com certeza, tá? A gente sempre trabalha no pré-total, né? Principalmente pensando em soca. Mas, como eu acabei de falar, né? Numa estratégia, por exemplo, de semente grande e de folha larga. Eu não tenho condição de colocar dose suficiente, por exemplo, de amicarbazone, pensando em mamona mucuna, nesse início de safra agora, para ter um residual efetivo para continuar pegando essa semente grande que tem uma germinação dispareada, né? À medida que ela vai quebrando dormência, ela vai germinando até esse final de ano, tá? Nesse tipo de situação, a gente trabalha com o que a gente chama de extensor de residual, tá? Que nada mais é do que um complemento daquela primeira dose que eu apliquei lá atrás. Então, por exemplo, uma situação de um solo leve, né, para esse começo de ano, solo médio, um solo leve, para essa situação de começo de safra, eu precisaria normalmente de uma dose, pensando em amicarbazone 700, de 2 quilos, 1,8, tá? Eu não consigo fazer a aplicação disso de uma vez só, então a gente costuma quebrar essa dose. Aí a gente teria uma aplicação em pré, após a colheita, tá? E um extensor realizado com um pingente dali a 90 dias, trabalhando aí essa meia-vida do amicarbazone, tá? Justamente para complementar nesse sentido. Então, por exemplo, num solo médio e leve, eu faço uma dose de 0,8 a 1 agora, tá? Dali a 90 dias, essa dose vai quebrar no meio, né? Por causa da meia-vida do produto. A gente vai trabalhar com 0,4 ou meio quilo de produto efetivamente presente no solo e eu complemento com mais 1 ou 1,2. Que aí efetivamente eu vou ter aquela concentração do produto suficiente para me dar esse residual até o fechamento, tá? E ter efetividade de controle, tá? Onde especificamente eu tenho que me atentar a esse tipo de situação? Então, variedades que têm um pouco mais de dificuldade de fechamento, tá? Como ela é mais ereta, por mais que eu tenha condição para fechar, dificilmente ela vai fechar. E ambientes restritivos, né, com relação à textura e nutrição de solo, que é o que eu comentei em solos médios e leves, tá? Então, nesse tipo de situação, eu vou ter até mais de uma variedade de aplicação. Então, vou ter uma aplicação lá atrás em pré na cultura, após colheita, e, consequentemente, lá na frente, né, um extensor de residual latifolicida, vamos dizer assim, pensando em complementar essa dose, tá? Lógico, se eu tiver alguma coisa escapada, normalmente a gente coloca um parceiro que pega pós-emergência, né? Uma pós-inicial, uma pós-média. Isso também dá para ser complementado pensando no extensor residual graminicida. Mas essas estratégias são importantes justamente para eu ter a oportunidade de fechar esse canavial no limpo nessa época do ano onde eu preciso desses residuais mais longos. Ô, Bárbara, dentro desse planejamento de guerra que o Acácio passou aqui pra gente, né? O que a Ouro Fino tem em sua prateleira que pode ajudar o produtor? Marino, até falando um pouquinho da Ouro Fino, né, e contextualizando toda a história da cana, a Ouro Fino, ela tá no mercado de defensiva agrícola há 14 anos, né, vai fazer 14 anos esse ano. A gente nasceu aqui no
no coração de Ribeirão Preto, né? Então, sempre trabalhando muito com a cultura da cana-de-açúcar. Então, desde que a gente surgiu, desde que foi desenvolvida a Ouro Fino, a gente buscou, né, ter um portfólio bem completo e bem robusto, tá? Não só para a cultura da cana, mas para as outras culturas também, soja, milho, amendoim, café, né? Porque a gente acredita que para o produtor, ele ter uma caixa de ferramenta aí na mão, numa mesma empresa, facilita muito na hora de comprar, na hora de fazer o manejo. E aí, pensando em toda a problemática, né, que o Acácio comentou, a gente tem hoje mais de 20 produtos no nosso portfólio. Além dos herbicidas, né, que é o foco aqui do assunto, nós temos também aí o maturador, temos fungicidas, temos inseticidas, né? Então, temos uma gama de produtos que vão auxiliar o produtor nesse momento. E, nesse momento, pensando em gramíneas, né, nosso principal carro-chefe aí, um dos, né, que a gente pode utilizar agora, e ele a gente fala, né, que é um graminicida de respeito, é um produto que encaixa muito bem, é a molécula isoxaflutole, que é o herbicida distinto BR. Essa molécula, né, o Acácio depois pode até complementar, mas pensando em gramíneas, pensando em colonião, colchão, ele vai ter um controle muito eficiente na pré-emergência. E é um produto seguro para a gente usar na seca, né? Ele, devido às suas características físico-químicas, ele vai aguentar ser aplicado agora na seca e ter uma baixa fotodegradação, uma baixa volatilidade, né? Ele vai ter perdas muito baixas, então a gente consegue ter essa residual até a época das chuvas, né? Além dele, né, a gente sempre recomenda associar um produto graminicida com outros aí que vão ter controle em folhas largas. Então, pensando no nosso portfólio, a gente tem o ponteiro, que é o sulfentrazone, que também pode ser utilizado nessa socaria, né, nessa época seca. Pensando aí principalmente em cordas, tiririca, né, um produto que vai muito bem em tiririca. Além desses, né, eu vou comentar alguns aqui. Lógico que a recomendação vai variar muito de acordo com o tipo de solo, com o ambiente, com a época de utilização, a planta daninha, né? Mas nós temos também o Fortaleza, que é o Tebuturon. Então, nessa abertura de safra, que a gente precisa aumentar um pouco o residual, a gente pode utilizar, por exemplo, um distinto com Fortaleza, nesse início de safra, e um ponteiro. Quando eu tô mais para o meio da safra, né, que eu tô mais perto da úmida, igual a Cássio falou, a gente consegue entrar só com um distinto. Então, vai variar um pouco aí exatamente do momento da aplicação, mas é um produto aí bastante versátil que a gente consegue alocar tanto agora nessa abertura de safra, né, quanto do meio de safra mais para o final. E aí outros produtos, né, a gente tem também o Caivana, que é o clomazone microencapsulado. A sua tecnologia, né, de microencapsulamento permitiu a gente utilizar ele durante toda a socaria, né, durante todo o período da cultura, mas a gente gosta de recomendar ele mais perto das águas, né? Então, o posicionamento de usar o distinto agora, que a gente está no auge da seca, e aí mais perto das águas, aí agosto, começo de setembro, a gente entra com Caivana, pensando em segurança, de não ter nenhum problema de fito e algo do tipo. Mas no nosso portfólio temos muitos outros produtos, né? A marca Velper, que é um produto muito conhecido do produtor, o produtor gosta bastante desse produto, também é da Ouro Fino, né? Nós temos o Kairos, que é uma mistura de clomazone com hexazinona, que é um produto que encaixa bem no momento de transição. Então, perto das águas, em lugares que a gente tá em soqueira mais velha, que o Tebuturon não pode ser utilizado, né, por causa de rotação, é um produto que encaixa bem. Então, a gente tem uma caixa de ferramentas e a gente sempre gosta de falar, né, que o nosso objetivo é recomendar de forma mais técnica. Nós temos aí opções para serem usadas não só dentro do nosso portfólio, mas também com portfólios aí dos concorrentes, né? Então, o próprio distinto pode ser utilizado com a micarbazone, pode ser utilizado com platô, né? Então, a gente consegue encaixar e ajudar o produtor da melhor forma possível. É a palavra universal da agronomia, né? Sempre vai depender. Exatamente, tudo depende. É importante salientar nos pontos que a Bárbara comentou, né? Igual o sulfentrazone e tebuturon, a gente chama de produtos coringa, né? Sim. Que são produtos que a gente tem a oportunidade de estar presente com eles em todo o ciclo da cana. Independente da época do ano também, são produtos que entregam nesse sentido, né? Principalmente também como parceiros, né?
Então, o sulfentrazone e o tebutirol entra num plantio, entra num quebra-lombo, entra numa soca de seco, uma soca de úmida, né? São produtos que têm seletividade reconhecida, né? Então, tem oportunidade de posicionamento. Alguns produtos a gente observa que são importantes em ter no estoque de uma usina, de um fornecedor, e dentre eles, justamente, os que a Bárbara comentou, né? Então, sempre na dúvida, entra 2 litrinhos de tebutirol, né? Na dúvida, consigo encaixar 1,5, 1,6 de sulfentrazone, né? Até a associação dos dois juntos é bem interessante também. Uma mistura bem versátil. Uma mistura bem versátil, né? E ela serve como parceiro, né? Como encaixe para diversos outros produtos que a gente tem no mercado hoje, né? O isoxaflutole, outro ponto interessante, é que ele é o único pró-herbicida do mercado, tá? Para ele ter efetivamente ação herbicida, ele tem que ter um pouco de umidade para se transformar em diquetonitrila. Então, essa diferenciação em ter umidade para disponibilizar, para transformar em diquetonitrila, também garante com que eu tenha um residual interessante, né? À medida que eu vou tendo umidade, essa isoxaflutole vai transformando em diqueto, que é mais solúvel, e vai efetivamente fazer essa ação herbicida, e o que vai garantir também esse intervalo de tempo residual com relação a isso. Tá, dentre essa gama de soluções, né? Para pegar as gramíneas que a semente é maior e afunda mais, qual que é a recomendação, acaso? Hoje a gente não tem no mercado um produto que seja solúvel e tenha efetividade nessas gramíneas de semente de profundidade, tá? O manejo está muito atrelado numa reforma, né, numa dessecação, num PPI bem feito lá atrás, tá? Justamente para você ter perfil de solo. E como eu disse, né, os principais produtos, pensando em camalote e vassoura, né, são ou piroxasulfone ou indaziflan, tá? Que são produtos de superfície. A gente ainda tem que evoluir nesse sentido de conseguir posicionar, né, um produto que seja efetivo para camalote e vassoura em profundidade, tá? A gente tem produtos de superfície hoje. Mas, por exemplo, né, o próprio sulfentrazone e o tebutirol que a gente comentou são produtos solúveis que têm efetividade em braquiária, né? Que também é uma problemática bastante importante, pensando aí no espectro de gramíneas nessa época mais seca do ano e que tem oportunidade de encaixe com parceiros, né? Como eu citei anteriormente, inclusive o próprio piroxasulfone, o indaziflan, tem oportunidade de entrar como parceiro aí, pensando nesse espectro de folha larga e folha estreita, tá? Bom, pode ir. Até complementando, né? Mas algo que eu acho válido, até gostaria que o Acácio falasse um pouco, da importância do produtor fazer a aplicação em pré-emergência, né? Porque a gente sabe que muitos deixam de fazer essa aplicação agora e vão querer fazer lá em setembro, quando está mais perto das águas, né? Sim. E você até comentou, mas a gente ainda tem alguma germinação de plantas daninhas. Com certeza. Então, a gente precisa, né, sempre fazer essa aplicação na pré-emergência e aplicando agora no início, a gente tem um resultado mesmo não tendo umidade, né? Então, é algo que é importante a gente ter em mente aí, bater firme na recomendação com os produtores. A gente sempre fala que toda etapa anterior que não foi respeitada tende a tornar a posterior mais cara, tá? Eu tenho estádios diferentes de gramíneas, por exemplo, ou de folhas largas, né? O que a gente chama de pós-inicial? Até 5 centímetros de altura. Pós-médio é uma planta até perfilhamento, tá? Depois de perfilhado, eu tenho um problema maior com relação ao controle. A gente tem uma gama de produtos, né, de um mecanismo de ação que a gente chama de fotossistema 2, tá? Inclusive tem no portfólio da própria Urufino, né, ametrina, atrazina, diuron, a própria hexazinona é um fotossistema 2, que são produtos que têm efetividade, né, tanto naquela germinação branca, pensando lá no plantio, né, quanto nesse pós-inicial, pensando nessa área que eu já tenho oportunidade de ter mato crescendo, tá? À medida que esse mato cresce, né, que ele começa a perfilhar, eu tenho que colocar um parceiro junto com esse fotossistema para ter efetividade de controle. Então, se lá atrás uma metrina, uma atrazina teria oportunidade de controlar, né, a partir do perfilhamento eu tenho que associar um mesotrione, tá? Que é um HPPD que junto com o fotossistema 2 são sinérgicos. Só que à medida que essa planta começa a crescer e você começa a ter associação, isso começa a encarecer, tá? Então eu saio de uma situação que eu aplicaria só uma metrina, uma atrazina,
a ter uma situação que eu tenho que associar uma mesotriona junto com essa metrina, com essa trazina ou diuron, tá? Até chegar num ponto onde eu tenho uma toceira formada e pensando numa situação de apagar fogo, né, de abafar para essa canavial fechar, eu tenho que associar mais de um fotossistema 2 junto com mesotriona. Então a gente começa a ter mistura de ametrina, diuron, né, hexazinona, mais mesotriona, mais óleo, para mesmo assim só dar uma abafada naquela situação, tá? Pensando em toceira, o que teria efetividade, né? Hexazinona pura, né? Ou o próprio hexazinona com diuron, que é o Velper, né? Colocado no olheiro da toceira, e de forma que a gente garanta que caia pelo menos meio grama de ativo de hexazinona. Né? Tá, mas o importante de mostrar, que é o que a Bárbara comentou, que quanto mais tardio eu entro nesse processo, tá? Mais caro isso fica. E diminui minhas opções. E diminui a quantidade de opção e diminui a efetividade de controle, tá? E quanto tempo depois do corte recomenda já entrar? O ideal é que se colha, né, e já entre aplicando, tá? Quanto mais em pré-emergência da própria cultura e da planta daninha você entrar, mais efetivo e seletivo você vai ser, tá? Lógico que a gente entende que tem uma série de etapas que tem que ser respeitado na soca, né? Então, assim, principalmente, né? Hoje a gente tem produtores que têm condição de ter um plantio georreferenciado e um trator que vai cortar aquela soqueira, que já você consegue embutir aquele mapa de plantio dentro desse corte de soqueira, né? Você não precisa efetivamente ter cana brotada para ver aquela linha para você entrar cortando. Isso impede, às vezes, que você tenha uma situação de pré-total, tá? Mas quanto mais cedo você entrar, mais efetividade você vai ter nesse sentido com relação a ser seletivo, né? E sendo seletivo, você vai dar mais oportunidade desse canavial crescer e fechar, tá? E ter efetividade de controle especificamente. Se corta a soqueira, aí tem que esperar quanto? Você pode fazer na sequência, né? A gente sempre orienta para fazer o herbicida após o corte. Porque, por exemplo, uma situação que eu falei de produtos de baixa solubilidade que formam o filme nesse solo. Se eu aplico esse herbicida, né? E depois eu entro cortando soqueira, efetivamente onde eu cortei aquela soqueira eu não vou ter produto agindo ali, tá? É onde eu vou ter oportunidade de germinação. Então, normalmente a gente atrela o corte de soqueira primeiro e depois a aplicação herbicida, tá? Já que a gente tocou nesse assunto, outra coisa importante. Às vezes o pessoal tem costume de espalhar torta nessa soca, né? Aí é o contrário. Porque a gente tem oportunidade de interação com herbicida e matéria orgânica, tá? Se eu faço o herbicida após o espalhamento de torta, eu vou estar colocando o herbicida numa situação que não vai ser tranquila para ele, tá? Porque ele vai estar se absorvendo essa matéria orgânica e vai ter menos oportunidade de ter efetividade de controle. Numa situação de espalhamento de torta é o inverso. Primeiro eu faço o herbicida, depois eu entro numa situação de espalhar a torta e eu vou ter menos oportunidade de que esse herbicida interaja com essa matéria orgânica disponível ali. E numa área de vinhaça? Aí o ideal é que você faça primeiro o herbicida, tá? E faça a vinhaça depois, até porque essa vinhaça vai conseguir disponibilizar esse herbicida nesse solo, tá? A gente sempre fala do númerozinho mágico, né? A partir de 20 milímetros de chuva, eu tenho a grande maioria desses produtos disponíveis na solução do solo. E essa vinhaça, nessa época seca do ano, inclusive, vai auxiliar, tá? Esse produto passar aquela palhada e estar presente com oportunidade de ser efetivo no banco de semente, né? Estando interagindo ali na solução do solo. Tá certo. Só para a gente encerrar a soca seca, uma dúvida minha. Eu vejo bastante aplicações de drone pontuais, né, nas reboleiras, de mucuna, de mamona. Em gramínea também se faz? Como que é esse manejo de aplicações? Não é taxa variável, né? Pontuais, né? Onde tem a maior catação. Se faz, é importante que se faça, tá? Como eu comentei lá, a principal maneira de se catar uma toceira hoje é com a hexazinona pura, tá? Que é o que eu falei, inclusive, da oportunidade do Velper que a Bárbara comentou. O próprio Magnus também. O próprio isóxiafritol, o distinto, também teria oportunidade. Essa catação teria que ser com produto concentrado no meio da toceira, tá? Outra oportunidade de catação que a gente vê bastante hoje é a catação de grama, né? Porque a grama ainda tem um outro problema, que ela além de ter rizoma, tem estolão, tá? Então, essa catação de grama tem que ser com um produto que vai impedir com que essa grama enraize, tá? E em cima que eu queime essa grama de forma com que eu force ela a brotar. Então, se eu tenho um produto embaixo que não deixa essa grama enraizar, né? Um exemplo é
é o indaziflan, né, que vai agir inibindo essa formação de sistema radicular, eu tenho uma raiz só que vai estar alimentando toda aquela estrutura que vai estar se espalhando, aquela mancha, né? Aí sim eu tenho oportunidade de catar de forma seletiva. Então a própria metrina com mesotriona, ou atrazina, ou diuron com mesotriona, vai ter oportunidade de ser efetiva em catar aquela mancha, em queimar aquela mancha. Na hora que ela tentar, né, puxar algum tipo de umidade ou nutriente para tentar voltar, aquele sistema radicular único não vai ter oportunidade de controlar toda aquela, de alimentar toda aquela mancha de grama, tá? A gente ainda não vê tecnologia, né, ela está evoluindo, mas, por exemplo, catação com drone específico para gramínea é uma coisa que ainda tem que evoluir. Até porque ela fica debaixo do dossel da cana, tá? Catação com drone hoje está muito mais baseada em catar folhas largas. Então, mamona, mucuna, merrêmia, enfim, essas sementes grandes, maiores, que aparecem acima do dossel do canavial, tá? E aí a gente tem dois tipos de situação que a gente tem que chamar atenção, porque a gente hoje está vivendo, né, uma evolução na cultura da cana, que é a rotação principalmente com soja, tá? Por quê? Na grande maioria das vezes que a gente visita um fornecedor, uma usina, né, que a gente pergunta o que você está usando para catar, né, essa folha larga que está escapando. Na maioria das vezes é 2,4-D. Só que aí você pede para ver aquele 2,4-D. Né? Na grande maioria das vezes esse 2,4-D está atrelado a um picloram. Então ele entra como um brinde, né, para potencializar aquele 2,4-D, tá? Só que eu tenho posicionamentos diferentes. Por quê? Pensando em carry-over, né, para soja, esse picloram precisa de pelo menos 24 meses para degradar para eu ter oportunidade de plantar essa soja, tá? Então, se eu for catar uma folha larga num canavial de primeiro, segundo, terceiro corte, eu tenho oportunidade de usar essa mistura 2,4-D com picloram, tá? Porque eu vou estar um pouco mais distante dessa reforma em teoria. Os canaviais mais velhos, que estão próximos de reforma, a gente tende a tirar esse picloram dessa catação. Então, a gente tem produtos hoje que estão vindo de pastagem, inclusive, né? Que são produtos que, além de ter maior facilidade em translocação em tecido lenhoso, e é o que a gente vê que está aumentando também bastante em cana hoje, né? IP, jurubeba, né? Arranha-gato, enfim, né? Leucena está crescendo muito, as arvrinhas, né? Os arbustinhos. Essa transição desses produtos de pastagem vindo para a cana vão dar mais efetividade com relação a isso, tá? Vão ter mais facilidade em translocar em tecido lenhoso. E a gente tem produtos vindo nesse sentido que não tem mistura com picloram, que são mais seletivos, né, com relação à problemática de carry-over. Tá? Um exemplo importante é o próprio triclopyr, tá? Que a gente tem ele presente no mercado hoje, que tem menos problema com deriva, né, que inclusive é utilizado na dessecação antes desse plantio de soja. Tá? A gente só tem que se atentar a esses fatores pensando em catação, tá? Para se orientar, para não ter problemática com relação a essa cultura subsequente que vai vir aí. E até complementando, né, a Ouro Fino tem no portfólio Arbust, que é o triclopyr, que está em fase final de registro para a cultura da cana, né? Mas hoje em soja a gente já trabalha essa molécula. Então já vem tecnologia, também. Tecnologia para isso, né? Bom, eu ia entrar no assunto rotação, você já entrou, né? Então, agora eu quero saber, pensando em rotação de cultura, especificamente em grama seda, o manejo hoje, acho que mais utilizado, ele recomenda o pousio, né? Você trabalhar o verão aí, a primavera, para fazer uma boa limpeza da erva daninha, da planta daninha. Já há alguma solução, algum manejo que dá para trabalhar com a soja e o amendoim em rotação? Sim. E combater a grama seda? A gente hoje divide o manejo de grama, né? Eu acredito que o manejo de grama seja o manejo mais complexo de planta daninha dentro da cultura da cana, porque ele envolve não só um manejo químico, mas também como um manejo físico. E normalmente esse manejo químico está atrelado, né, à utilização do contém, tá? E a problemática do contém é que normalmente essa área tem que ficar em pousio por causa desse período de carência, não só do plantio de cana, mas também como do plantio de soja também, tá? Nesse sentido, quanto mais cedo você entregar essa área para uma reforma, mais oportunidade você tem de fazer uma cultura de rotação. Então, por exemplo, essa reforma de grama que você vai fazer em abril, maio,
né, pensando em 120 dias, você ainda teria a oportunidade de fazer lá na frente uma rotação com crotalária, por exemplo, tá? E ter efetividade nesse controle de crotalária, tá? Então, assim, a palavra mágica para grama é planejamento. Por quê? Eu tenho que ter uma dessecação bem feita. Essa dessecação bem feita, se ela for estar atrelada ao contém, eu tenho que ter grades, né, pelo menos de 2 a 3 mãos de grade para picar essa grama. Quanto mais eu pico grama, né, quanto mais estolão, né, eu tenho picado, mais eu vou fazer com que essa planta absorva o produto que está disponível naquela solução do solo e mais efetivo esse manejo vai ser, tá? É importante também que essa grade seja cruzada, né, para eu efetivamente picar essa grama. A gente sempre fala que é melhor fazer 10 mãos de grade e não fazer, né, o manejo químico do que o contrário. Por quê? É muito importante que essa grama seja picada. A própria solarização, né, que essa grama vai sofrer tem efetividade no controle nesse sentido, tá? Pensando nessa linha de aplicação de contém, a gente inclusive está vindo agora do Derby Show, né, a gente viu, né, uma tecnologia que foi falada bastante lá, que é um sorgo que ele é resistente à imidazolinona, tá? Então eu teria a opção de um plantio de um sorgo que é resistente a contém platô, tá? Inclusive 10, 15, 20 dias após essa aplicação, pensando em não manter aquela área em pousio, tá? Então a gente já tem alguma coisa evoluindo nesse sentido para não necessariamente aquela área fique em pousio. Se eu fizer uma opção por não fazer esse manejo, né, químico e optar por soja, por exemplo, né, é importante que ainda assim essa gradagem seja feita. Então, normalmente, se é realizada uma dessecação associada com clomazone, né, esse clomazone vai auxiliar, né, o processo de morte dessa grama, só que essa dessecação ela tem que ser intervalada. Eu não posso fazer simplesmente uma dessecação só, associada ou não com clomazone, e esquecer aquela área. Então, eu tenho que fazer uma desseca associada com clomazone, pico essa área, dou oportunidade dela rebrotar, faço uma outra dessecação. Quanto mais oportunidade que eu tiver de dessecar essa área com residual, mais efetivo vai ser, tá? Lá na frente, né, pensando em outubro, eu planto uma soja, tá? Essa soja vai me dar a oportunidade ainda de usar glifosato nesse ciclo. É importante que esse glifosato, né, entre o quanto mais vezes possível até essa soja fechar e, se possível, estar atrelado a um ACCase, tá? Seja Select, seja Verdict, qualquer ACCase que for, justamente para eu ter mais condição de consumir reserva de grama, tá? Quanto mais eu consumir essa reserva de grama em forma de rizoma, de estolão, mais efetivo eu vou ser, tá? E lá na frente a gente pensa numa situação de plantio de cana com manejo específico também, caso eu tenha oportunidade de um escape ou outro, tá? Para eu voltar catando com um tratamento mais seletivo, tá? Então, assim, eu tenho duas oportunidades de fazer essa reforma dessa área infestada de grama, tá? Uma deles está atrelado ao manejo químico associado ao físico e ter ou não, né, uma cultura de rotação, e a outra está atrelada totalmente pensando numa rotação e ser efetivo dentro dela. Eu fiz uma matéria com um produtor de amendoim em cana, né? E ele fala que ele controla bem a grama no amendoim. Porque o amendoim exige um preparo de solo maior, né? Que a própria soja, né? E hora que você vai virar o amendoim, aí ele faz uso das ferramentas, o Select e o Verdict, para dar a segunda dessecação, Sim. né? Como que você vê esse manejo? Como você vê dentro do amendoim você tem a oportunidade de utilização de um ACCase, só que você fica restrito com relação à utilização de glifosato, tá? É importante que, dependendo da cultura que entrar, seja amendoim, seja crotalária, seja soja, tá? Essas etapas anteriores que eu preconizei, né? Então, desseca, associado a um residual, seguido de grade, intervalando o tempo, né? Dando oportunidade de rebrota e assim por diante, que seja respeitada, tá? É importante que se faça um PPI antes dessas culturas. Então, pensando nesse PPI, o próprio clomazone entra novamente, né? Ou a trifuralina, tá? E é importante que se respeite as etapas posteriores, né? Com utilização de um produto que não deixe essa grama enraizar novamente, que é o que eu comentei lá atrás, o próprio Indaziflan. E outro fator importante, né? Dificilmente a gente resolve a problemática da grama em um ciclo só de cana. Então, se não tem milagre que faça com que isso aconteça.
Isso é um problema que levou o tempo para estar instalado e também vai levar algum tempo para ser resolvido, tá? Falar para você que eu vou fazer todo esse manejo e não vai ter brota de grama é quase que impossível, levando em consideração a infestação que existia antes, tá? Mas é importante que seja feito, porque senão a gente não vai conseguir desinfestar essa área de forma efetiva. Então, uma catação pontual ou outra ainda vai existir. Ao longo do próximo Mas ciclo, é importante que ela seja feita, principalmente antes de eu quebrar lombo. Por quê? Né? A gente acabou de falar. Se eu pico estrutura de propagação vegetativa, né? Se eu entro com uma situação quebrando o lombo com gramínea presente, né? Seja braquiária, colonial ou colchão, né? Ou grama, desculpa, eu vou ter a oportunidade de levar essa problemática para dentro e vou aumentar a problemática de novo, tá? É importante salientar como a gente faz o processo de plantio de grama especificamente, né? Então, eu quero ter uma área que vou destinar à produção de grama, ou vou ter uma pastagem. Eu espalho o rizoma na área, pico e molho, que é exatamente o que a gente faz numa operação de quebra-lombo. E para ajudar, eu ainda coloco adubo, né? Então, assim, é necessário que se faça essa catação de forma seletiva para dar a oportunidade desse canavial fechar, né? E para eu ter controle antes de eu entrar picando essa área, vamos dizer assim, numa situação de quebra-lombo, tá? Dos manejos que a gente tem hoje na cultura da cana, é o mais complexo, tá? Que tem que estar atrelado a mais situações diferentes, tá? A gente podia passar quase que o dia todo falando só de grama aqui, que é um capítulo à parte de cana, Sim. tá? Mas a gente vê que o gap, né, da infestação, ele é extremamente importante para a cultura, né? Justamente pela dificuldade de se controlar, tá? Não é a minha especialidade, mas normalmente a problemática de grama, ela tá vindo atrelada junto a esfenóforos. Por quê? Áreas com alto problema de infestação de grama, normalmente são áreas que foram de rotação de cana sobre cana, tá? E se você não tem um controle efetivo, inclusive daquela toceira de cana, né, você tende a aumentar também problema de praga, tá? Então tem que ser um manejo bem feito e tem que ser respeitar essas etapas para a gente não prolongar essa problemática. E aí, depois do plantio, como você falou, vigilância ao longo do próximo ciclo. Exatamente. Inteiro, né? Exatamente. Dos próximos ciclos. Dos próximos ciclos. Próximos ciclos, né? Agora vamos falar um pouco de dessecação, né? Hoje, algumas invasoras, como o pé de galinha, a buva, o amargoso também parece, o glifosato já não... Há notícias de escape, né? Eu não sei em qual nível e em qual percentual, né? Quais problemas essas três tipos de plantas daninhas podem causar se houver escape na dessecação? Para a soja e depois para a cana. Para a soja ou para É importante salientar qual que é a primeira coisa, né? Entender o glifosato e o calcanhar de Aquiles dele, né? Às vezes a gente fica bastante atrelado aí a problemas de escape e a gente vai falar um pouquinho também sobre resistência, mas na maioria das vezes isso é falha na aplicação, tá? Então, 2 fatores importantes que estão atrelados a glifosato, tá? Primeiro, água suja, né? A gente sempre fala que o glifosato é um radical fosfato, vamos dizer assim, e fósforo no solo fica dissolvido, né? Então, se eu for pegar água de rio, né, principalmente próximo de chuva, né, acabou de chover, eu vou pegar água daquele rio, a gente vai ter muita sujidade naquela água, vai ter argila presente naquela água, e isso aí vai absorver glifosato, você vai ter menos efetividade de controle e vai ter escape, tá? Outro ponto importante, né, água dura. Então, tudo que for acima de 150 ppm de dureza, esses cátions livres vão ionizar com esse glifosato, tá? E vão fazer com que ele perca a funcionalidade de herbicida. Então, água suja e água dura são um calcanhar de Aquiles pensando em glifosato, tá? Outros 2 fatores muito importantes. Primeiro, dose. Então, assim, o que a gente tem que preconizar? A primeira coisa que tem que morrer numa dessecação de cana, a própria cana. Tá? E quando a gente quer matar a cana, ela teme não morrer, né? Então, qual que é a dose suficiente para matar uma toceira de cana e, consequentemente, também uma toceira de colonião, uma toceira de braquiária? A gente fala em 2,160 de equivalente ácido, tá? Na bula do glifosato tem a medida de concentração equivalente ácido do produto, você divide por 2,160, é a dose que a gente preconiza, tá? É importante que essa dose seja respeitada porque ela é o suficiente para matar, inclusive, a cana-de-açúcar, tá?
E por último, tempo. Tá? O glifosato, ele mata a planta de fome. Se eu não tiver tempo para esse glifosato agir, eu vou ter escape, principalmente em toceira. Tá? Qual é o intervalo de tempo para esse glifosato funcionar? De 7 a 10 dias. Então, as 72 horas que a gente cansa de escutar em toda usina e fornecedor que a gente vai, é o tempo suficiente para esse herbicida estar presente em toda a planta, não efetivamente fazendo efeito. Tá? Se eu entrar com uma situação de preparo ao plantio antes desse intervalo acontecer, eu joguei a minha dessecação fora. Por quê? Porque eu não vou ter oportunidade de pegar aquela estrutura de propagação vegetativa que está debaixo do solo. Aí o pré-emergente não funciona. Mas nenhum pré-emergente tem oportunidade de pegar a estrutura de propagação vegetativa. Tá? Tirando isso, né, a gente tem a problemática da resistência. E principalmente depois, né, que a gente observou a soja entrar, né, na meiose ou na rotação, ela trouxe com ela os problemas de resistência embutidos à cultura. Né? Então, pé de galinha, amargoso, bulva, né? São problemas que antes eram atrelados à cultura da soja, né? Porque são plantas resistentes a glifosato. Tá? Então, assim, a gente tem visto muita problemática de amargoso, principalmente, aumentar na cultura da cana, e também vê um déficit de molécula que seja registrada para a cultura que tem efetividade e controle. Então, o primeiro produto que eu não consigo usar são os ACCase, que seriam a alternativa, né, ao glifosato, pensando em pé de galinha e glifosato. Tá? E nesse ponto é importante salientar isso. Plantas tolerantes e plantas resistentes, normalmente a gente atrela um parceiro ao glifosato para auxiliá-lo. Tá? Então, assim, a Bárbara comentou do distinto isoxaflutol, é um ótimo parceiro para glifosato em dessecação da própria cana e de colonião. Tá? O clomazone, que está no Caivana, né, é um produto que vai auxiliar bastante em situação de dessecação em áreas de alta infestação de braquiária. Né? E normalmente os Protox, né, seja qualquer um deles, são produtos que vão auxiliar o glifosato, tanto em diminuir esse intervalo de tempo de entrada com preparo e plantio, tá? Porque eles vão potencializar aquele glifosato, vai fazer com que ele haja de forma mais rápida, tá? E vão trazer um controle, vão ajudar o glifosato, né, a ter um controle mais efetivo também em folha larga. Um exemplo é a própria bulva. Né? Então, assim, a gente tenta sempre atrelar um parceiro ao glifosato, né, para dar a mão para ele não efetivamente entrar sozinho nessa dessecação, né? Não só no sentido de potencializar a desseca, mas na maioria das vezes também de deixar um residual, né, até eu ter a oportunidade de fazer um PPI, que é o caso do isoxaflutol, que é o caso do clomazone, o próprio flumizin, dependendo da dose, vai te entregar, né, um residual interessante pensando em oportunidade de um PPI que vai acontecer ali na frente. E se esse trio permanecer no campo e ir para o plantio, quais são as consequências para o novo canavial? Tanto o pé de galinha quanto o amargoso são plantas que também têm rizoma. Né? Então, assim, quanto mais eu pico aquele, maior a problemática fica. Tá? Para causar perda de produtividade só em situações de alta infestação. Tá? Dificilmente 2, 3 toceiras de amargoso ou de pé de galinha vão causar algum tipo de problema por canavial, até porque é uma planta mais rústica, né? E tem mais agressividade, ela consegue competir melhor com relação às outras que formam toceiras menores, tá? A gente tem visto essa realidade mudando. Justamente, você comentou no começo da conversa, né? Anos igual esse que a gente está vivendo agora. Que lá atrás, né, vamos pensar na etapa anterior, né, a soja, esse ano, né, foi muito problemático. Né? Sim. Então, a soja não fechou, né, a soja que vingou ficou muito baixinha, então ela não conseguiu fechar a entrelinha, isso já entregou para um plantio, né, numa situação um pouco mais suja. Tá? Consequentemente, esse plantio teve mais problema com relação à umidade, teve mais dificuldade de fechar. E o posicionamento que a gente comentou também lá de residual, às vezes utilizado um pouco mais curto, pensando que esse canavial ia fechar mais cedo, né? Ele escapou, deixou escapar principalmente essas plantas de difícil controle. Então a gente tem visto a problemática crescer, tá? A um nível de competição. Se eu tenho muita planta por metro quadrado, né, em detrimento de cana, eu vou ter perda por mato competição, tá? Principalmente nesse sentido, é importante atrelar esses parceiros, né, pensando no glifosato, para ter efetividade nessas plantas, né, resistentes ou tolerantes, enfim, de difícil controle, para que a gente não tenha perdas com mato competição, pensando nelas de forma específica.
Que agora com a cana-planta já um pouco maior, vai ter que trabalhar em pós, né? Exatamente. E aí é mais caro Com certeza. e o risco de fita É maior. Bárbara, me contaram que a Ouro Fino tem uma ferramenta nova aí pro produtor que tanto para carry over, né? Como para os escapes do glifosato, para esse trio aí. É uma solução nova. Conta um pouquinho para nós dela. Como eu comentei, né, a Ouro Fino, ela cresceu aqui no berço da cana-de-açúcar. Então, no início, a gente veio com um portfólio bem completo para cana e agora a gente está dando os próximos passos aí, pensando em outras culturas, né? Então, nós estamos buscando complementar o nosso portfólio, pensando em soja, milho, amendoim. E com isso, né, para isso, a gente tem buscado bastante parceria estratégica. E uma delas é uma parceria que a gente tem com as empresas japonesas Mitsui e SK. Essas duas empresas, elas são investidoras da Ouro Fino, né? Tem aí uma porcentagem de 25% da empresa. E essa parceria fez com que a Ouro Fino desse um próximo passo, né? A gente tem o nosso propósito, que é de reimaginar a agricultura brasileira. Então, buscar essas parcerias e trazer novidades aí para o produtor está no nosso DNA. E uma dessas parcerias foi com um produto que é a molécula tiafenacil, é o produto Terrador. Hoje, esse produto, ele é uma parceria aí junto com a Farm Hanong, né? Que é também da Mitsui e SK. E esse produto, ele vai estar de uso exclusivo da Ouro Fino, comercializado exclusivamente com a Ouro Fino. Então, essa parceria, né, faz com que a Ouro Fino saia de uma empresa que seja só de genérico para uma empresa de especialidade também, né? E isso muda bastante aí a questão de recomendação, né? E os próximos passos da empresa. Porque além do Terrador, né, já tá vindo outras moléculas. Uma delas também que a gente tem é o topiralate, que é um herbicida e HPPD para milho, em pós-emergência, um produto seletivo. Então, tá vindo bastante produto, bastante molécula aí, que vai complementar e vai incrementar esse manejo de plantas daninhas. E aí, pensando, né, em buva, amargoso, pé de galinha, para a cultura da soja e milho, o Terrador, ele vai se encaixar muito bem. Porque a gente sabe, né, que com a vinda dessas variedades que são RR, né, resistente a glifosato, o produtor de soja, ele só começou a usar glifosato. E aí a gente começou a vir com essas resistências. Então, o Terrador, ele entra na associação com o glifosato, no manejo. Muitas vezes, dependendo do porte das plantas daninhas, a gente precisa também ter um acecease ou um triclopir associado, né, no caso de buva, por exemplo. Só que o Terrador, ele vai auxiliar nessa morte, nesse manejo de forma geral. Então, a gente consegue fazer a aplicação, né, do glifosato, do Terrador, antes do plantio da soja e ter controles aí bem eficientes, bem interessantes para essas plantas daninhas, fazendo com que o plantio da soja seja no limpo, né, do milho também, e aí a gente consegue depois entrar plantando a cana e dando sequência nas outras culturas que vêm ao longo do desenvolvimento das plantas. É muito bom, né? Saber que tem mais um ator aí pesquisando, desenvolvendo, né? É a primeira molécula, então, o Terrador, é a primeira molécula da Ouro Fino, né? Em cana-de-açúcar. Na verdade, ele vem para a cultura da soja, né? A gente está vindo com extensão de bula para a cultura da cana, mas hoje o nosso foco vai ser nos cereais, tanto na soja quanto no milho. É um produto que já está sendo comercializado desde o ano passado, né? A gente entrou com bastante volume aí com ele. Foi um produto que no Cerrado, no Sul, né, nas regiões produtoras de soja, o pessoal gostou muito do resultado que ele entrega, pensando em pé de galinha também. E para cana, a gente busca essas oportunidades nessas áreas de reforma. Sim. Então, onde eu tenho essas problemáticas, né, que eu vou plantar soja, vou plantar milho, vou plantar amendoim, eu consigo utilizar o Terrador junto com o glifosato, fazendo aí com que as plantas daninhas tenham um controle melhor. Então, a área de amendoim pode ser utilizado também. Pode ser utilizado também. Ele não tem nenhum carry-over para a cultura do amendoim também. Para a soja, a gente pede um período de 5 a 10 dias. A gente viu que algumas variedades, esse período de 10 dias
é um pouco... Algumas variedades é um pouco mais sensível, outras nem tanto, então a gente estipulou esse período para não correr risco, né? E para milho a gente também consegue fazer o plante e aplique. Então, plantou o milho, eu consigo entrar fazendo glifosato com Terrador, mesma situação do amendoim, não tem nenhum problema de carry-over. Mas é lógico que, como a Cassi falou, né, é sempre importante, em áreas que você tem buva, amargoso, pé de galinha, a gente tem que fazer um manejo. Então, é importante a gente entrar antes, muitas vezes essas áreas precisam de um sequencial, então a gente ainda tem que vir fazer um glufosinato, né, que é o off-road, Então, para essas plantas daninhas, a gente necessita de um manejo, não é só uma aplicação. A gente precisa encaixar aí várias ferramentas para ter o melhor controle, né? Não são plantas daninhas fáceis de ser manejadas. É importante salientar que o tiafenacil, o Terrador, é um inibidor da Protox, né? Como eu citei anteriormente, é um produto que ele auxilia, ele é sinérgico na mistura com glifosato e vai auxiliar bastante nesse sentido, né? Acelerando esse processo de dessecação. Nas andanças aí da Agro do Mato, vocês já viram... Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos, de utilizar o produto e ele realmente ele ajuda bastante, né? Nessa mistura com glifosato, pensando nessa dessecação dessas plantas mais difíceis de ser controlada. Principalmente as folhas largas, como a buva, por exemplo, né? Ajuda bastante também no pé de galinha, né? Tem um controle interessante com relação a isso. Mas é o que a Bárbara comentou, ele faz parte do manejo, tá? Plantas problemáticas, igual eu citei anteriormente da própria grama, elas têm etapas a serem respeitadas, né? Uma vez que o principal herbicida que sempre foi utilizado é o glifosato, tem deixado a desejar com relação a escape dessas plantas específicas aí. Mas ainda é uma ferramenta importante. Com certeza, com certeza. É um excelente parceiro aí para o Terrador. E até não é muito nosso foco, né? Mas o Acácio teve a oportunidade de trabalhar com ele na cultura do café, que ele também dá uma palhinha no café ali em Minas. O que o Acácio falou, a Bárbara também, e acho que uma coisa que tem que ficar no planejamento do produtor, seja usina, é que o último ciclo, quanto antes colher, melhor, né? Com certeza. Eu acho que é uma regra de ouro isso para manejo de plantas daninhas, né? Se a gente puder deixar uma palavra para resumir isso, é planejamento, tá? A gente só tem sucesso se tiver um planejamento bem feito, que aí a gente consegue encaixar, né, o manejo de forma correta. Tudo parte de planejamento. Bom, agora eu vou pedir para a Bárbara falar um pouco mais do que estará disponível para os cooperados na feira, no 20º Agronegócio Copercana. Você vai ter Terrador para o pessoal experimentar, fazer seus campos. Tem a Copercana, né? A Feira da Copercana é um importante momento para nós, né? Uma feira muito importante aqui para toda a região. E a gente sempre traz aí pacotes tecnológicos com preços diferenciados, né? Então, a gente convida os produtores para estarem até antes na pré-feira, como durante na feira, visitar nossos estandes, falarem com a equipe da Ouro Fino, entrar em contato com os agrônomos da Copercana para pegar, né, todas as questões comerciais. Nós vamos ter aí o Terrador, né, um volume bem expressivo, estamos com volume de Distinto, de Ponteiro, de Fortaleza, Caivana, todos esses herbicidas que a gente comentou aqui. Além desses herbicidas, também vamos estar aí com os produtos, né? O Singular, que é o fipronil líquido, que vai ser uma ferramenta muito importante para corte de soqueira, pensando em área de fenóforos, ou até no suco de plantio também. O Poderos, que é o nosso fungicida. Então, a gente vai estar com o pacote completo, né? Com a nossa linha de produtos, com condições especiais durante a feira. Então, não deixe de procurar a Ouro Fino, não deixe de procurar os agrônomos da Copercana e venha conhecer melhor a Ouro Fino. E passar do stand, conversar. A Ouro Fino sempre vai com uma equipe bastante qualificada, Sim. né? Conversar, trocar ideias sobre essas tecnologias que estamos falando aqui. É muito importante o produtor ter informação, né? Com certeza. Se munir de informação. Por isso que fazemos o podcast, por isso que fazemos a revista. Acho que a Copercana sempre primou em levar tecnologia para o produtor. E não é só entregar o produto, né? Sim. Levar o conhecimento também daquela tecnologia para o produtor, né? Nossa Com equipe de certeza. agrônomos especialistas. Bom,
Como consideração final, eu queria que vocês refletissem eu acho que até uma coisa fora do ponto que eu sempre brinco nas minhas entrevistas. Eu falo que meu sonho é ver produtividade de 1.000 hectares, 1.000 toneladas por hectare em 10 anos. Ou seja, uma média de 100 toneladas com uma longevidade de 10 anos, né? Pensando em manejo do mato, é possível chegar a isso? Com certeza. Quanto mais bem manejado, mais longevo esse canavial vai ser, né? Como eu disse no início, o principal fator que vai fazer você ter uma reforma num curto espaço de tempo, né, é planta daninha, principalmente gramínea, tá? Se bem manejado, né, você tem total oportunidade de ter longevidade e ter produtividade, tá? Até porque a gente não vem evoluindo só no sentido de herbicidas, né? As próprias variedades vêm evoluindo cada vez mais produtivas, cada vez mais com oportunidade de utilização em ambientes diferentes, né, do padrão de solos, né, melhores, né? Mas acredito que sim, desde que seja respeitado e bem conduzido, né, esse manejo de planta daninha, ele é muito importante justamente para a gente ter altas produtividades, né, e longevidade nesse canavial. E a Ouro Fino está empenhada para chegar num cenário, quem sabe, desse, né? Com certeza, a Ouro Fino está empenhada, buscando parcerias aí com empresas estrangeiras, né, como eu comentei, e buscando também novas opções, né, não trabalhar só com químico, mas também trabalhar com a interação do químico com o biológico, né. Então, nós estamos aí cada vez mais buscando ferramentas para suportar que o produtor alcance aí as 100 toneladas, né, os 3 dígitos, e com certeza temos muito potencial e capacidade para conseguir. Bom, foi bom que você citou biológico, Bárbara. Primeiro uma pergunta, depois eu vou pedir para um convidado especial sentar aqui conosco. Eu só queria saber do Acácio, e a questão de biológicos e controle de mato? Planta daninha? A gente vê que algumas empresas têm se empenhado com relação à pesquisa, com relação a isso, tá? Acredito que em algum instante isso vá surgir. Especificamente para a planta daninha, como o espectro é muito grande, né? A gente tende a ver que os biológicos são um pouco mais específicos, né? Então, assim, às vezes você tem uma especificidade de um patógeno ou de uma praga que preda, né, especificamente aquela planta daninha. Eu acho que o grande desafio é conseguir uma tática, né, de biológico que seja de amplo espectro, tá? E que efetivamente controle o mato e não tenha oportunidade de causar algum tipo de problema para a cultura, tá? Mas a gente já vê que tem bastante empresa empenhada nesse sentido, né? Não sei se vai ser uma coisa tão a curto prazo assim, mas a gente tem visto que quanto mais o pessoal tem buscado, né, mais essa tecnologia tem evoluído. Mas eu acho que isso é uma coisa mais para frente que a gente vai conseguir enxergar alguma coisa que seja de mais amplo espectro nesse sentido. Bom, então para saber como que está a evolução da tecnologia de biológicos, eu vou pedir para o Luciano, galera, sentar com a gente. Ele é CEO da Vale Ouro, né? É uma parceira, posso dizer, irmã da Ouro Fino, né? Muito obrigado, Luciano, pelo nosso convite, aceito o nosso convite. Ô, Luciano, então, eu acho que a minha primeira pergunta é posicionar nosso público, né? Nossos cooperados, os produtores de cana. Quem é a Vale Ouro, né? E como ela está se posicionando nesse mercado de biológicos? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse bate-papo de altíssimo nível. Estava ouvindo aqui há pouco com informações técnicas muito relevantes, principalmente com relação a herbicidas, né? Eu tenho já um longo tempo de estrada aí no mercado agro, trabalhei 25 anos em multinacional, trabalhei na Ouro Fino Química durante 5 anos, fui responsável por marketing, pesquisa e desenvolvimento, ajudei a desenvolver todo o portfólio de químicos, especialmente para cana-de-açúcar. Aí eu tive uma passagem pelo Pátria por 2 anos e retornei a casa, vamos dizer assim, para conduzir aí um novo investimento que é a Vale Ouro Biotech, uma empresa que está focada no desenvolvimento de soluções naturais e nutricionais para todas as culturas, mas a gente começa com uma estratégia muito semelhante à da Ouro Fino Química, que é posicionar em primeira mão uma linha de produtos para cana-de-açúcar.
Então, o pontapé inicial, os primeiros passos da Vale Ouro é cana-de-açúcar. Exatamente. Nós temos já no nosso portfólio 15 produtos registrados para cana-de-açúcar, em 3 linhas de produto, uma linha nutricional, depois uma linha de controle biológico e uma outra linha que seria produtos de fixação de nitrogênio, disponibilidade de fósforo, de inoculantes. Ô Luciano, numa entrevista que eu fiz ao seu Ademir de Mello, lá de Campo Florido, né, um dos maiores fornecedores de cana do Brasil, ele me disse assim, a cana-de-açúcar está entrando na terceira revolução dela. E essa revolução é a dos biológicos. Como que você vê essa definição dele? Eu acho interessante, né? Eu acho que o próprio mercado de biológicos, se a gente analisar a evolução do mercado de biológicos nos últimos 5 anos, esse mercado vem crescendo a uma taxa de 50% ao ano, né? Então, a adoção dessa prática, ela vem numa crescente muito grande, né? A gente acredita que o mercado de biológicos em 2030, ele sai do patamar atual de 1 bilhão mais ou menos de dólares e chegando a 5. Então, ele deve chegar a 5 bilhões de dólares, 5 vezes o tamanho atual nos próximos 30 anos, porque o pessoal vem adotando essa tecnologia sempre também de maneira integrada com os químicos, né? E a adoção dessas tecnologias traz um resultado muito consistente aos produtores, tanto de cana quanto soja, milho e demais culturas. No PSEG esse ano, no evento deles, mostrou um gráfico lá que em nematicida já passou, né? O biológico já ultrapassou os químicos, né? Segundo o marketing deles lá, os clientes deles, né? Falando em mercado verde, o Luciano, quais as vantagens que a adoção do manejo integrado, né? Traz para uma usina, para um produtor rural, pensando em créditos verdes, que a gente já tem Renovabil aí, Bom Sucro. Quais as vantagens que você enxerga? A integração das práticas, ela permite, em linhas gerais, uma redução à utilização de químicos, né? Químicos de maneira geral, inclusive fertilizantes químicos, né? Então, a gente tem novas bactérias surgindo, especialmente para cana-de-açúcar, é o caso do Nitrospirillum, uma bactéria altamente eficiente na fixação de nitrogênio, por exemplo. Então, você pode reduzir a adubação nitrogenada. Tem alguns inseticidas muito interessantes, base fúngica, que também entram nesse manejo, reduzindo um pouco a exposição a químicos. Tem uma série de tecnologias que a gente pode adotar em cana-de-açúcar visando um manejo integrado e redução à exposição a químicos, né? E questão de desenvolvimento, né? Você participou do início da Ouro Fino, né? E agora está na Vale Ouro. Os desafios são iguais? São interessantes. Eu diria que tem muita diversão aí pela frente, né? A gente está iniciando uma empresa basicamente do zero. Começamos essa empresa em meados de 21. Eu estou na Vale Ouro desde janeiro de 22, né? Vale salientar aqui que a Vale Ouro é uma iniciativa do senhor Norival, né? Que o senhor Norival é o sócio fundador da Ouro Fino Saúde Animal, depois também fundou a Ouro Fino Agrociência. É um empreendedor de sucesso, um visionário, e ele, desde 2019, que ele vem pensando em criar uma nova empresa para trabalhar em conjunto com a Ouro Fino Química, né, para oferecer um portfólio mais amplo e completo de soluções, né? Nesse portfólio, já tem algum produto que já está se consolidando no mercado, que está tendo mais aceitabilidade? A gente, como eu disse anteriormente, a gente já desenvolveu um portfólio inicial interessante, focado em cana-de-açúcar, com inúmeras soluções. Temos também em desenvolvimento 19 contratos público-privados com as principais instituições de pesquisa do país, as Embrapas, Exalc, Viçosa, várias universidades, onde a gente busca o que existe mais moderno hoje em biológicos, para que a gente possa desenvolver produtos disruptivos, novas cepas,
novas misturas, produtos cada vez mais eficazes, e a gente deverá estar anunciando novos produtos muito em breve. Então, assim, a gente já tem um portfólio interessante, que é o que existe mais moderno hoje, mas olhando lá na frente, né, a gente está desenvolvendo um portfólio disruptivo e muito robusto, especialmente para cana-de-açúcar. E como que a Vale Ouro vai ajudar o produtor a produzir 1.000 toneladas por hectare numa década? Esse é muito interessante, né, esse ponto, mas quando a gente olha para outras culturas, né, como soja, por exemplo, o que aconteceu em soja nos últimos 30 anos é algo extraordinário, né? Você consegue aumentar a produção e produtividade praticamente todos os anos nas últimas décadas, né? E por que não pensar da mesma forma em cana-de-açúcar? Mas aí é uma integração de práticas, né? Não são só os biológicos que vão fazer isso, né? A gente tem que pensar em novas variedades, em um correto manejo de solo, manejo de ervas daninhas, de pragas, enfim, uma série de coisas, de práticas, novas práticas, que possa possibilitar esse 10 anos de corte com 100 toneladas por ano. É algo incrível, mas eu acredito que possa ser atingido, né, com irrigação, enfim. Tem uma série de práticas que deveriam ser adotadas para que a gente conseguisse esse patamar extraordinário. Bom, obrigado, Luciano. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Cássio. Agora eu deixo vocês para se despedir do nosso público, deixarem uma mensagem final. Pode começar você. Gostaria de agradecer demais aí o convite, né? O pessoal da Copercana, o pessoal do Ouro Fino, né? É um prazer estar aqui, né? É sempre importante propagar a informação, né? A gente só consegue, inclusive, atingir o objetivo que você comentou se a gente conseguir propagar a informação, né? A gente só vai conseguir atingir esses 10 anos com 10 toneladas se a gente trazer tecnologia... Com 100 toneladas, 10 toneladas. Desculpa, com 100 toneladas. Se a gente embutir aí tecnologia e conhecimento, né? Então, para mim é um prazer estar aqui participando desse bate-papo, né? Se eu puder fazer um comentário final, sigam a gente nas redes sociais. Agro do Mato está presente hoje no Instagram, né, principalmente. @Agro do Mato, né? As informações nossas estão todas lá, né? E mais uma vez, muito obrigado aí, Ouro Fino, Copercana, e estamos aí disponíveis, né? Precisando, só chamar que a gente vem com o maior prazer. Luciano? Bom, falar de Copercana para mim é falar de cana-de-açúcar, né? Conheço a Copercana há muitos anos, estaremos lá na feira, junto com a Ouro Fino, obviamente, né, divulgando as nossas tecnologias. A gente já é um parceiro da Copercana também, com biológicos, com nutrição, e esperamos que a feira tenha cada vez mais sucesso, e a gente espera colaborar com novas tecnologias para que o produtor, o cooperado da Copercana, ele produza cada vez mais e traga cada vez mais retorno à Copercana. É um prazer muito grande estar aqui com você. Será um prazer também a Vale Ouro estar lá, né? Ano passado já teve, né? Já teve. Sim. E com certeza, né? Eu acho que quanto mais tecnologia disponível para o produtor, esse é o fator de vida da cooperativa, né? Disponibilizar tecnologia, né? Bárbara, você encerra. Também gostaria de agradecer, né? Primeiramente a Copercana, você, Marino, pela iniciativa, muito legal o formato. É um momento aí de aprendizado, né? Tá conversando aí com pessoas know-how tão grande, né? A galera aí na parte de biológico, de defensivos também, né? E o Acácio. E a mensagem para passar para o produtor é que conte com a Ouro Fino. A Ouro Fino, ela é uma empresa que busca estar próximo do produtor, estar com o produtor no campo. Então, conte conosco. A gente está à disposição, nós temos um time bem robusto aí, aqui na região, em outras regiões também. E não deixe de visitar a feira. Vão, né? Visitem nosso stand e contem com a gente aí para o que precisarem. Obrigadão e vamos junto continuar a parceria aí Ouro Fino e Copercana. É isso aí, vamos visitar a feira. A partir da semana que vem começa a feira física, né? Vamos visitar, vamos lá no stand da Ouro Fino. Pedir um produtinho para fazer teste. Vamos utilizar a tecnologia, vamos olhar, vamos entender, porque a gente precisa alavancar essa produtividade e consolidar ainda mais a cana-de-açúcar, que tem muitos desafios, né? Eu tive num seminário e você vê questão de
biogás, biometano, combustível para aviação, para navegação. Teve um dos palestrantes que até disse que depois do pró-álcool, esse é o melhor momento do setor sucroenergético, né? Então, para isso a gente vai precisar produzir mais. Então, vamos conhecer as tecnologias, aplicar elas no momento certo, as ferramentas certas, ouvir os consultores da indústria, os consultores pesquisadores, igual a Agro do Mato, nós os agrônomos, e bora produzir, gente. Procure os nossos outros episódios, tem muita coisa boa, muito mais tecnologia, e até a próxima.